Olá, bom dia. Essa é a videoaula de Cidadania Moral e Ética do terceiro ano. Bom, hoje nós vamos falar sobre o meio urbano. Ele começa na página 28 do livro de vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre o meio urbano, que é exatamente o meio das cidades em geral, cheios de automóveis, metrôs, prédios, avenidas e pessoas. O meio urbano geralmente é um meio muito que tem bastante população, muito habitado. O meio urbano, ele não tem muita natureza, não vai ter muitas árvores, não vai ter muitos animais, não vai ter plantação de nada, de nenhuma vegetal, nem de frutas. Ele também é um dos grandes problemas do meio urbano, que o ambiente da cidade normalmente enfrenta a poluição. Os automóveis liberam material que não faz bem ao ser humano. A quantidade de carros aumenta o perigo nas ruas por causa dos acidentes. Já imaginou como deve ser cuidar de todos os semáforos que tem numa cidade? Então, os semáforos eles são bastante importantes na cidade. Imagina se não existisse semáforo numa cidade. Os carros e motos e bicicletas, eles não teriam semáforo para poder controlar o trânsito. Então, existiriam mais e mais acidentes. Também existem bairros muito bonitos, com casas grandes, com lixeiras, calçadas bonitas, ruas limpas. Mas também existem bairros pobres, carentes, que não têm tudo isso, certo? Para que o ambiente da cidade grande seja de certa forma tranquilo, é necessário haver educação. As pessoas devem zelar pelos bens públicos. E quais são os bens públicos? As praças, os hospitais, os postos de saúde, as escolas. Tudo isso são exemplos de bens públicos que nós temos. O que é uma coisa pública? É uma coisa que todo mundo pode usar, sem ter que pagar. Temos hospitais, nós temos direito de ser medicados, de ter atendimento hospitalar. E nós não precisamos pagar por isso. Nas escolas a gente tem direito de estudar, de ser atendido, de sentar numa praça. A praça é pública, a gente não precisa pagar para sentar numa praça. Então, todos esses são nossos bens públicos, são importantes para a nossa comunidade. E nós devemos sempre zelar por eles. Não devemos deixar as pessoas quebrar esses bens, pichar, sujar. Então a gente tem que zelar, que manter eles. Porque nós sempre vamos precisar em nossas vidas. Quem nunca foi no hospital, né? Quem nunca foi no posto de saúde para algum atendimento? Apesar de muitas complicações, podemos dizer que a cidade grande geralmente tem os melhores hospitais, shoppings, lojas. Ou seja, o centro comercial é muito variado e há muito o que estudar e pesquisar. Para quem sempre viveu na cidade grande, nada é estranho, mas para quem vem de uma cidade no campo rural, a falta da natureza de uma cidade, a falta da natureza, o barulho dos automóveis, a poluição dificultam a sua adaptação. Podemos ver claramente o quanto são importantes os serviços de saneamento em uma cidade. Esses serviços ajudam a higiene do lugar e protegem a saúde das pessoas. O calçamento nas ruas e as calçadas bem feitas são características que mostram como a cidade está sendo cuidada pelo governo. Observe estas cenas. A gente vai observar essa cena. Aqui nós temos uma rua bem esburacada, não é? É bastante dificultoso passar por ela. De carro ou até a pé mesmo. E aqui nós temos uma rua bem bonita, ó. É asfaltada, não tem nenhum buraco nem nada. Isso tudo é dever do governo cuidar. Não é dever do cidadão, é o governo, o prefeito, os vereadores que tem que cuidar dessa parte da cidade. Esgoto é todo o canal por onde passam as águas das casas e das chuvas. Pela falta de bons canos de limpeza nas ruas, às vezes a água fica parada e poluída.
O saneamento é a construção de canais e encanamentos apropriados e o tratamento de despoluição da água usado nas casas, das empresas e da chuva. Na maioria das vezes, os locais mais pobres não têm saneamento. As pessoas que vivem nesses locais não têm boas condições de vida. Já as pessoas com melhores condições financeiras normalmente moram em locais saneados e têm melhor qualidade de vida. Mesmo que essas pessoas que vivem nesses locais mais carentes, que têm esse saneamento ruim, o governo deveria fazer algum projeto para melhorar esse saneamento, porque é dever do governo também, do poder público, dos políticos, do prefeito, do vereador, fazer com que a sociedade, as pessoas que vivem na cidade que eles governam, tenham a melhor condição de vida. Então, não é dever do cidadão fazer um saneamento para o seu bairro, para a sua cidade. É sim do governo, do poder público.